Olá, sou o Dr. Cláudio, aqui do meu consultório, vamos falar sobre a definição de processamento das informações. Bom, na primeira aula a gente falou um pouco de estímulo, de como as crianças percebem a sensorialidade pelos 5 sentidos, e esses 5 sentidos fazem a discriminação desses estímulos que estão nos ambientes, nas circunstâncias, nos contextos, nos locais e nas pessoas que habitam os locais, os contextos e criam essa interação com o bebezinho. Como é que as crianças percebem a sensorialidade? Então a gente tem um screening para fazer isso. Então, primeiramente, é importante a gente olhar para a sensorialidade das crianças. A criança escuta, a criança enxerga, mas não só escutar ou enxergar tudo ou nada, mas tem crianças que têm dificuldade de perceber o tato, então gostam ou não gostam de coisas macias, ou de areia, ou de grama, não por uma questão psíquica, mas por uma questão sensorial. Ela vai se construir com uma personalidade de acordo com a sua sensorialidade, não é? Mas isso a gente vai depois, no segundo momento, definir o que é comportamento reforçador, o que é punitivo ao comportamento. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como se dá, a partir do estímulo que acontece no ambiente, do barulho, né, do som, da luz, do gosto, a percepção da criança, que a gente vai dizer que isso é um input, como entra na criança, e agora para onde essa informação é processada. Bom, inicialmente, se tiver um quadro muito reflexo, essa informação entra e já sai. Igual aquele reflexo lá do joelho, quando a gente bate e movimenta a mão, isso é um reflexo. Quando a gente coloca o seio na boca do bebê e automaticamente o bebê começa a sugar. Quando a gente encosta lá na goela, a gente tem uma ânsia de vômito. Quando vem uma coisa passando assim na nossa visão muito rápida, a gente levanta a mão espontaneamente. Quando a gente cai, a gente leva a mão para frente. Quando a gente toma um susto, a gente abre os braços. Isso são comportamentos reflexos, automáticos. Esses não têm um processamento, isso não chega às áreas mais superiores. Para as áreas superiores serem acionadas, existe um processamento que é um pouco mais lento, que vai discriminar e vai entender e vai passar por uma área que vai valorar primeiramente, emocionalmente, se aquilo é legal ou se aquilo não é muito legal. Então, às vezes, de acordo com a nossa capacidade de percepção, o nosso ser biológico vai dar qualidades para essa informação. E para a gente dar qualidade para essa informação, primeira coisa, a gente precisa parar para discriminar. Então, a inibição talvez seja da função executiva o primeiro fator importante para a gente poder analisar as informações. Senão fica um comportamento muito disruptivo, sem pensamento. E isso é o que acontece nos animais muito inferiores, funcionam com estímulo e resposta automática. Para a gente poder valorar as coisas, a gente precisa sair do reflexo e ir para o reflexivo, né, para o pensamento. E aí as funções executivas são importantes, e primeira função executiva é criar inibição. Então a gente precisa conseguir parar para olhar, ou parar para escutar, ou ir colocar a mão e observar e não colocar com força, colocar com uma força própria para aquele instrumento, para aquele objetivo. Crianças que têm problema no freio inibitório vão ter comportamentos, às vezes, impulsivos ou comportamentos não muito apropriados. Então, segunda coisa, além da sensorialidade que a gente percebeu na nossa primeira aula, importante para definir a nossa personalidade sensorial, a segunda coisa são as funções executivas. Como funciona o comportamento de reflexão das crianças, como ela processa a informação. E essa informação
primeiramente vai se utilizar de um comportamento, primeiro, muito motor. Inicialmente, os bebezinhos têm uma coisa muito excitatória e a gente deixa de sair da excitação para a inibição. Então, a criança de 3 anos, ela ainda é muito agitada, impulsiva. Agora, uma criança de 6 anos, ela não é tão impulsiva mais quanto um bebezinho. Então, na medida que vamos ficando mais velhos, a gente vai tendo capacidade de integrar informação com calma, inibir as respostas reflexas e usar o nosso comportamento reflexivo, cognitivo, nas ações. Em que ações? No controle do nosso corpo, na nossa motricidade. Esse é o primeiro que a gente adquire capacidade. Então, ao invés de eu fazer um movimento de jogar uma bola de qualquer maneira, como um bebezinho de 2 anos, você pede para arremessar a bola, ela arremessa com o braço integralmente, ela não mede a força, então ela não consegue, entre a finalidade de jogar, discriminar e organizar meios mais elaborados para executar aquelas funções. Quanto mais velho a criança vai ficando, entre os fins e os meios vão acontecendo várias medidas de performance cada vez mais elaboradas. Então, olhando pela motricidade, primeiro era um movimento global, depois é um movimento apenas só com o cotovelo e com o punho, depois só com um punho, ou jogar um frisbee, e depois só com a manipulação do lápis, por exemplo. Então a gente vai discriminando meios e fins, colocando objetivos mais refinados nessa nossa praxia, digamos assim. Então, primeiro entra a informação, a gente processa a informação de forma global e depois cada vez mais elaborada, e a gente, para fazer isso, precisa ter inibição. E essa inibição vai propiciar a gente ter, primeiro, um comportamento motor adequado. Segundo, um comportamento do pensamento adequado. E quando eu falo em pensamento, eu estou falando em linguagem, eu estou falando em semântico, no léxico, em saber as coisas e processar as coisas e inventar as histórias na nossa cabeça, na nossa ação e na nossa linguagem. Primeiro é motor. A gente vai adquirindo capacidade primeiro na cabeça, depois dos ombros, depois dos braços, depois a gente vai conseguindo andar com melhor praxia, depois a gente consegue dar uma corridinha, ou saltar com os 2 pés, ou saltar uma corda, cada vez mais elaborados, quando a gente tem inibição. Quando a gente não tem inibição, esses comportamentos podem ficar muito excitados e perder performance. Então, a criança que não para em nenhum momento, a criança hiperexploradora, a criança que não consegue sentar calmamente para escutar uma história, porque tem problemas, uma imaturidade nesse sistema de inibição. Então, além do comportamento motor, existe o comportamento do pensamento. Se eu não controlo o meu corpinho, também não controlo o pensamento. E quando eu falo pensamento, isso se reflete na minha linguagem. Então, a criança fala muito, é muito insistente, quando pede as coisas, pede insistentemente, às vezes fica verborreica, falando, interrompendo circunstâncias onde ela poderia já conseguir discriminar. Uma criança de 5 anos sabe o momento de falar ou não falar, quando você faz um sinalzinho para ela, espera um pouquinho, ela tem que ser capaz de frear a sua vontadezinha de falar e esperar um pouquinho para você terminar um papo e depois chamar a atenção para a criança entrar num discurso. Então, quando eu tenho problema de freio, a criança fica interrompendo ininterruptamente, vai na sua cara, que um bebê de 3 anos faz isso. Um bebê de 2 anos faz isso, mas uma criança de 5, 6 anos já deve ter essa capacidade de inibir o comportamento do pensamento, né? Que a gente está falando não só do corpo, da ação, essas coisas são interligadas, a ação e o pensamento, mas é saber parar para
raciocinar é uma capacidade que vem da inibição. A terceira coisa que a criança vai conseguir fazer nessa evolução, é o controle dos aspectos emocionais. Então não existe controle motor e do pensamento dissociado da emocionalidade. Para onde a criança está emocionalmente olhando? Para onde é a motivação emocional dela? Ela, às vezes, pode ficar muito impulsiva ou pode ficar muito insistente na mesma coisa. E quando a gente fala um não para ela, por exemplo, ela poderia, tá bom, vou pensar em outra coisa, vou fazer outra coisa. Tem dificuldade de transitar por outros espaços, por espaços emocionais. Então, está fazendo um determinado comportamento, tem dificuldade, por exemplo, de ir para o banheiro tomar banho, porque está fazendo um monte de brincadeira, não quer ir para o banho. Também tem dificuldade de sair do banho, porque uma vez que está no banho, também não consegue se organizar emocionalmente para parar, para frear aquela vontadinha. Então fica, além da motricidade agitada, além do pensamento agitado, fica um comportamento emocional com muita dificuldade de transitar a emocionalidade, ou às vezes da gente ter controle da criança de uma coisa para ir para outra, convencê-la de ir para um outro estado emocional, ou então às vezes começa a chorar, não para de chorar mais. Chora mais do que devia. Ou fica muito frustrado, muito irritado. Mas não era para tanto, então fica meio desmedido as reações emocionais. Tudo isso porque tem uma imaturidade do processamento do freio. Isso é muito importante a gente perceber como é o freio e o comportamento das nossas crianças. Tá? Então, primeiro, aula. A sensorialidade, como entra essa informação sensorial e a discriminação do ambiente e das pessoas. E nessa segunda aula a gente entender como é o processamento de informações, principalmente do processamento executivo, principalmente do freio inibitório, da maturidade do nosso freio inibitório, que vai facilitar os controles do corpo com mais calma, o controle do pensamento e da palavra e das intenções e o comportamento emocional mais articulado, com transições mais suaves, com facilidade de frear as explosões de irritabilidade e também frear as explosões de excitação e conseguir transicionar por espaços sociais, socioemocionais com mais tranquilidade. Certo? Muito legal, vamos para a nossa terceira aula.